Boa noite, bem-vindos à nossa live das quartas-feiras da Casa dos Espíritas. Nossa gratidão a vocês que estão nos acompanhando, que todas as semanas estão conosco, aqui interagindo, mandando o seu boa noite, as suas boas vibrações. Para nós é sempre muito bom, sempre uma alegria estarmos aqui juntos. E hoje nós teremos conosco a Mônica Pinhatti. Mônica, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada. Uma alegria para nós ter você aqui. Quero agradecer por aceitar o convite para essa oportunidade. E para quem, eu acho que muitos já conhecem a Mônica, mas para quem não conhece, ela é palestrante, trabalhadora espírita, uma pessoa muito dedicada, e hoje nós teremos como tema da palestra a coragem da aceitação. Então, o que nós vamos trabalhar hoje nas reflexões com relação a isso? Um tema muito importante de pensarmos, de discutirmos, porque a maneira como nós encaramos as situações que nos apresentam é que faz a diferença, né? Exatamente. Então, Mônica, nós vamos aí para a nossa prece e depois deixamos aí a palavra com você. Muito bem, perfeito. Então, vamos agradecer ao Mestre Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui, a Deus nosso Pai, aos bons espíritos que nos acompanham, nos auxiliam, nos intuem. Vamos agradecer por tudo de bom que recebemos, pelo dom da vida, pela saúde, pelos aprendizados, pela família, pelos amigos, por tudo que nós temos de bom. E pedimos a Ti, ó Pai, que nos envolva com as Suas bênçãos, com o Seu amor, com a Sua proteção, inspirando a cada um de nós, inspirando a nossa irmã Mônica na palestra desta noite, para que nós, nas reflexões, consigamos compreender a lição do Mestre Jesus, procurando seguir o seu exemplo, procurando aplicar na nossa vida cotidiana esses aprendizados. E pedimos, Senhor, que envolva a todos no nosso planeta, a todos os nossos irmãos, em muito amor, em muita paz, e que cada um possa receber o amparo e o auxílio de que necessita, para que todos continuemos as nossas caminhadas, os nossos desafios, sempre lembrando do bem, do amor, lembrando que não estamos desamparados e que as dificuldades que muitas vezes se apresentam são para nós oportunidades de aprendizado. Abençoa-nos, ó Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Mônica, a palavra é sua, nos vemos mais tarde. Muito obrigada. Saudações, amigos. Com muita alegria, com muito respeito, que eu peço licença para entrar em vossos lares com o intuito de apreciarmos juntos algumas páginas do Espiritismo cristão. A coragem da aceitação começa com a seguinte frase:
Que Deus nos dê coragem para aceitar as coisas que não podemos mudar. Coragem para mudar o que pudermos e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. É muito comum o nosso proceder quando precisamos aceitar uma circunstância que não foi por nós planejada. O primeiro impulso que temos é o espanto, de sermos resistentes à nova situação. A nossa reação imediata é bem aquela pior de todas, a negativa. Obviamente, porque a mudança até então não fazia parte do plano. Difícil aceitarmos a derrota, as perdas materiais, a perda de familiares, as dificuldades financeiras, as doenças, a humilhação, as traições. A nossa tendência natural é resistir e combater tudo o que nos contraria e que gera sofrimento. Todas as vezes que passamos por uma contrariedade, que negamos determinados problemas, que nos recusamos a aceitar a nova situação, nós nos entregamos a desequilíbrios emocionais, prolongando a situação aflitiva, o que torna tudo mais complicado e muito mais pesado. Então vejam que a revolta, a tristeza, a culpa, a indignação e tantos outros sentimentos igualmente ruins são destrutivos e desagregadores. Quando não aceitamos, nos tornamos pessoas amargas, insatisfeitas, porque nós não nutrimos ainda a coragem necessária para lidar com o novo, com o inesperado. Então, comprometemos o nosso padrão mental e emocional, gerando mais e mais dificuldades, numa demora inconteste. O ideal seria uma conduta equilibrada, serena, resignada até. Mas, pela própria dificuldade que essa conduta nos impõe, aparentemente, subentende-se que nós estamos desistindo de lutar, que nós estamos sendo fracos. Mas não é isso que acontece. Resignar-se diante de uma situação problema mostra que estamos começando a entender que a existência terrestre tem uma finalidade e que a vida é regida por uma lei de ação e reação, que a luta deve ser encarada com bom senso, com serenidade e fé. Admitir o inusitado é o primeiro passo que damos para revelarmos que estamos verdadeiramente bem dispostos para enfrentar com sensatez e coragem as grandes mudanças que a vida nos apresenta. Então, a aceitação é um ato de força interior que ainda subestimamos. Ela vem acompanhada de uma das mais belas virtudes, a humildade, e nos impulsiona para a batalha. Muitos pontos de vista permanecem equivocados até hoje por conta do domínio
que o orgulho exerce sobre certas almas. Vamos olhar ao nosso redor e perguntar para nós mesmos: o que não está ao meu alcance? Quantas coisas, não é? O que eu tenho condições de mudar? Muitas coisas, não é? E uma vez sabendo que eu posso mudar algo, eu tenho coragem suficiente para tal? Ou a minha mudança vai ficar só no projeto? A coragem da aceitação é detentora de um poder transformador, que só quem experimentou é que pode avaliar com certeza. No instante em que estamos prontos, estamos convictos para aceitar e encarar as mudanças, as soluções surgem naturalmente, pois nós estamos exercitando a nossa fé, expandindo a consciência para encontrar respostas, buscar soluções e ter alívio. É preciso manter uma atitude saudável e nos entregarmos confiantes ao que a vida tem para nos oferecer. Agora, existem inúmeras situações que não estão sob o nosso controle. Resta-nos, então, acatá-las. Mas de uma forma consciencial, cientes de que esse posicionamento não significa desistir ou se dar por vencido, mas sim manter-se lúcido e otimista no momento necessário. É claro que nós não podemos aceitar tudo. É lógico, é inviável aceitar tudo a toda hora, de olhos fechados, de bom grado. A resistência, a que prefiro chamar perseverança, muitas vezes pode contribuir para mudanças mais significativas. Então, em algum momento na vida da gente, é importante também resistir. Afinal de contas, nós precisamos ir atrás dos nossos objetivos, fazendo aquilo que julgamos correto. Vejam essa frase muito especial que eu separei para vocês hoje e alguém vai saber de quem é essa frase. Ter coragem para mudar o mundo ou aceitar as coisas como elas são. Vou repetir. Ter coragem para mudar o mundo ou aceitar as coisas como elas são. Pois bem, foi assim, com essa determinação, que o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, 1804-1869, pediu dispensa da escola em que trabalhava na França dos anos 1800, por não aceitar as imposições vigentes do sistema educacional da época. Ao decidir abdicar-se dos trabalhos escolares para sobreviver de aulas de reforço particular, ele não imaginava que a sua verdadeira missão seria revolucionar o campo da religião no mundo todo. Então, essa tentativa de não aceitar determinados parâmetros foi para ele fundamental. Graças a essa atitude,
nós estamos diante de uma doutrina consoladora, esclarecedora, científica, amorosamente coberta pelas mãos do Cristo. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, que nos concedeu uma nova oportunidade de renascimento no corpo físico. Os sentimentos de amargura, desespero, revolta que permeiam a nossa jornada são frutos das nossas próprias dificuldades em lidar com os problemas, o que inclui a falta de coragem. Consolador é pensar que todas as aflições são transitórias. Como isso nos traz alívio, não é mesmo? Mas quando elas nos alcançarem, nós precisamos senti-las com placidez, com paciência, olhando para elas como mecanismos de uma lei universal que Deus utiliza para o nosso bem. Deste modo, é necessário buscar as mais profundas fontes do amor que Jesus viveu. E o amor nos dirá como devemos nos comportar perante a vida, no crescimento e no avanço para Deus. Portanto, meus amigos, aceita a vida que Deus te deu. Aceita-te como és. Aceita teus familiares conflitos. Aceita tuas decepções. Aceita tua parentela. Aceita as tuas dificuldades financeiras, tuas desilusões. Aceita as ingratidões contra ti. Aceita tudo e todos. Aceita atos e atitudes, mas faze o melhor que puderes. Mas vejamos, ele está dizendo, faze o melhor que puderes. Aceitar não é aplaudir e fazer o mesmo, mas compreender que cada um de nós tem e faz o que pode, que cada indivíduo está num grau diferente de evolução. Por isso que umas pessoas aceitam com mais facilidade determinadas circunstâncias e outras não. Em sua segunda carta a Timóteo, Paulo escreveu: considera o que eu digo, e o Senhor te dará entendimento em todas as coisas. Considera o que eu digo, e o Senhor te dará entendimento em todas as coisas. Se ele estivesse aqui conosco agora, ele diria, olha, vai por mim, porque Deus está tomando conta de tudo. Mas a mensagem que ele nos passa é assim: Deus nos fará entender todas as coisas a partir do momento em que tivermos sabedoria suficiente para alcançarmos a aceitação plena dos potenciais humanos, desenvolvidos ou não, sejam eles de natureza intelectual, emocional ou espiritual. Esses potenciais humanos são as nossas virtudes, são os nossos defeitos, são os nossos vícios, são as coisas boas que podemos ofertar. E nem tudo está desenvolvido no ser humano ainda. Existem muitas coisas que ainda estão latentes
no nosso subconsciente, no nosso espírito. A própria vontade é algo que se manipula demais. Um dia você tem vontade, outro dia você não tem vontade. Então, esses potenciais humanos precisam ser aceitos de pessoa para pessoa. Há de haver uma reciprocidade e uma sinceridade nesse querer bem, nesse aceitar. Me queira como eu sou, que eu te quero como você é. É mais ou menos assim, na nossa linguagem vulgar. Com isso, com essa conduta, nós alcançaremos vitória sobre os nossos conflitos existenciais e encontraremos o devido valor para todas as coisas. Vamos acompanhar o que dizem 2 pequenos trechos do Evangelho segundo o Espiritismo. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura de suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Agora vem a pergunta: como nós estamos encarando a vida agora? A criatura já está diante de suas provações. Isso é líquido e certo. Provações abençoadas, por sinal. E usando então o recurso do livre-arbítrio, ela pode abrandar, amenizar, pode passar por elas sem muita aflição, se o seu comportamento estiver maduro, pacífico e equilibrado. Ou então, fazendo uso desse mesmo livre-arbítrio, ela pode aumentar a amargura, potencializar toda a rebeldia sobre o seu problema, num prejuízo desnecessário e uma perda de energia muito grande, se o seu comportamento for birrento e egoísta. E mais adiante, Kardec continua: contentar-se com a sua posição sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Ele aure nisso uma calma e uma resignação. É de bom tom aceitar a nossa realidade tal qual ela é, sem nos fazermos de vítimas, sem nos lastimarmos e principalmente sem descontar nos outros a nossa falta de sorte ou os nossos desenganos. Possivelmente, aquele que elegemos como alvo do nosso desabafo pode estar passando por algo muito pior, em silêncio e discrição. Aurir. Olha que palavra bonita. Aurir. Inspirar, sorver, tragar a paz e a lucidez mental. Aceitar calmamente aquilo que nos foi designado, a fim de que possamos visualizar o nosso ponto de partida para realizarmos a nossa transformação interior. São as chances inesgotáveis que Deus nos oferece a cada momento. Num diálogo entre Chico Xavier e Adelino da Silveira, levantou-se
a seguinte questão. Existem pessoas que têm acorrido a todos os recursos terrenos e espirituais na espera de uma cura para a sua enfermidade, que, não tendo resolvido o problema, acabam chegando à descrença. Mesmo sem fé, muitas vezes ainda, procuram você, Chico, como um recurso. Essas pessoas podem chegar a receber a cura? E a resposta foi uma amorosa lição. Acredito, diz o Chico, que se a pessoa está no merecimento natural da cura, tenha ela fé ou não tenha fé, a misericórdia divina sempre permite que essa criatura encontre a restauração de suas forças. Isso em qualquer religião, em qualquer tempo. Agora, os espíritos nos aconselham sempre um espírito de aceitação. Primeiramente, em qualquer caso de doença que possa ocorrer em nós, em nosso mundo orgânico, o espírito de aceitação torna mais fácil para o médico deste mundo ou para os benfeitores espirituais do outro atuarem em nosso favor. Agora, a nossa aflição, a nossa inquietação apenas perturbam os médicos deste mundo e no outro mundo, dificultando a cura. E nós podemos acrescentar ainda que muitas vezes temos conosco determinados tipos de moléstias que nós mesmos pedimos antes da nossa reencarnação, para que os nossos impulsos negativos e destrutivos sejam treinados. Muitas frustrações que sofremos neste mundo são pedidas por nós mesmos, para que não venhamos a cair em falhas mais graves do que aquelas que já caímos em outras vidas. Mas como nós estamos num regime de esquecimento, tal como uma pessoa anestesiada por sofrer uma operação, então nós nos demandamos em rebeldia, em aflição desnecessária, exigindo uma cura, que se tivermos será para a nossa ruína e não para o nosso benefício. Só nos resta, então, entender que o programa de Deus a nosso respeito está além do correto. Meus amigos, a aceitação é bem uma maneira nova de encarar as circunstâncias da vida, para que a força do progresso encontre espaço e não limite na alma até então restrita. E o mais importante eu deixei por último, que é a autoaceitação. Não dá para aceitar o mundo, as coisas, as pessoas, a vida, sem antes aceitarmos a nós mesmos. Não só no padrão estético, mas no coração, na mente, na moral. Nós precisamos nos conhecer e irmos nos aceitando pouco a pouco. Para isso, é preciso trabalhar em favor do nosso crescimento espiritual e do autoconhecimento. Assim seremos mais felizes.
Assim ficaremos livres de amarguras e sentimentos que castigam a nossa vida interior. Muita gente sofre dramas e conflitos íntimos sem deixar transparecer. Esse é o maior problema, que desencadeia muitos e muitos outros mais graves. A autoaceitação não é rendição conformada. Eu tenho que me conformar porque eu sou assim mesmo e eu não mudo, né? Não é render-se dessa forma. Aceitar o que somos e como somos é estabelecer um fim nessa rivalidade íntima. É parar de brigar com o espelho, com as próprias ideias. A pessoa faz uma coisa, dali 5 minutos não está contente, faz de novo, desmancha, começa outra vez. Esses conflitos íntimos retardam o nosso crescimento espiritual. Aí que entra a fé, a confiança e a coragem. Mas nós não podemos desprezar as oportunidades de melhoria. Sempre há motivos e momentos para que a gente melhore cada vez mais. Aceitar-se de uma forma mais ampla é ouvir claramente as sugestões do mundo, admitir com humildade o modo de ser dos outros, mas permanecer respeitando a si mesmo, sendo e fazendo o que consideramos realmente adequado para o nosso futuro. É uma grande tristeza entrar em um sistema psicológico deprimente e acomodar-se ao modo conformista de como tudo vem acontecendo. Menos ainda, suportar e admitir qualquer tipo de desrespeito ou abuso à nossa pessoa, mas ter a habilidade necessária para enxergar realidades, avaliar acontecimentos, promover mudanças e solucionar os nossos conflitos existenciais, caminhando sempre com autonomia e optando pelos objetivos que sonhamos. Nós não precisamos ser coniventes com uma coisa qualquer só para garantir um pouco de felicidade. Jesus exemplificou a conduta ideal. Logo ele, não é? Que poderia ter negado o flagelo. Logo ele que poderia ter recusado tudo aquilo. E poderia também, quiçá, ter recorrido ao maior tribunal. Mas não o fez. Não o fez para não faltar com a sua coragem perante Deus. E perante Deus, nós todos sabemos que coragem grande é poder dizer sim. Eu gostaria de finalizar com uma prece daquele que foi o maior modelo
de coragem e aceitação neste país. Prece da aceitação. Se eu pudesse, Jesus, queria estar contigo para ser a esperança realizada de quem vai pelo mundo, estrada a estrada, entre a necessidade e o desabrigo. Desejava seguir-te humildemente, sem méritos embora, para erguer-me em consolo de quem chora, mostrando o coração enfermo e descontente. Queria acompanhar-te nos recintos onde a dor leciona e aperfeiçoa, a fim de ser conforto junto dela, e manejando a frase terna e boa, afirmar como a vida é grande e bela. Se pudesse, Senhor, conversaria com todas as crianças para dizer que não te cansas de criar alegria. E seria feliz ao converter-me em modesto recado, informando Jesus a todos os velhinhos que nunca estão sozinhos, porque segues conosco lado a lado. Se dispusesse de recursos, queria ser a vela pequenina, acesa no clarão do sol que levas, de modo a socorrer aos que jazem nas trevas, fugindo sem razão da bondade divina. Entretanto, Senhor, sabes das deficiências que carrego. Venho a ti como estou, por isso mesmo rogo. Não me deixe a sós por onde vou. Se não posso, Jesus, ser bondade, socorro, paz e luz, toma-me o coração e, perdoando a minha imperfeição, esquece tudo o que meu sonho almeja e ensina-me, Senhor, com o teu imenso amor, o que queres que eu seja. Francisco Cândido Xavier. Muito obrigada a todos. Um abraço. Mônica, muito obrigada por essas reflexões. Esse tema é muito oportuno em qualquer situação que nós enfrentemos, porque é justamente trabalhar a compreensão daquilo que nos vai acontecendo é que faz com que a coisa se torne menos pesada. Então, um trecho que você falou nessa sua reflexão, nessa sua fala sobre pode se tornar mais pesado ou pode se tornar mais leve, depende de como nós escolhemos, né? Olhar as situações. E muitas vezes, isso me fez lembrar quando nós estávamos fazendo um estudo do livro do Leon Denis, Problema do Ser, do Destino e da Dor. Porque a gente fala da dor e do sofrimento. Sim. Que são coisas que são aparentemente sinônimas, mas que, na verdade, existe uma diferença. A dor, ela nos visita muitas vezes, né, ao longo da nossa vida, por diversas finalidades. E só que o sofrimento que advém dessa dor é que nós é que trabalhamos e que, da maneira como nós experienciamos essa situação, é que se torna mais sofrida ou menos sofrida. Não dá para se comparar, né? A situação de cada um. Cada um sabe aquilo que vive, aquilo que passa, então ninguém tem condições de fazer um parâmetro de nada. Mas, às vezes, nós vemos exemplos de pessoas que vivem com uma situação de dificuldade, uma condição
precária muitas vezes e que vive feliz, porque consegue trabalhar a aceitação na sua condição. Exatamente. Né? Administra, né, toda a sua realidade. Então, essa é a palavra-chave mesmo, né, de compreensão. E quando você fala no final que você deixou a autoaceitação por último, que eu acho que é a nossa grande dificuldade, né? É o que vai ficar registrado, pelo menos por um bom tempo. É a Começa pela nossa, gente, começa por é, nós mesmos. quando a gente consegue trabalhar a aceitação de como nós somos, das nossas dificuldades, claro, como você falou, não é o conformismo, mas é compreender que nós temos as nossas falhas, que os outros têm as suas falhas, e Jesus não falou, né, que nós devemos ter indulgência? Sim. Não é? Então, Sim. indulgência com os outros, indulgência conosco, é a compreensão das falhas, porque nenhum de nós que está aqui nesse planeta atingiu o grau de pureza, não é? Senão não Nossa, estaríamos aqui, né? e nunca desdenhar também, Adriana, as oportunidades e tentativas de crescimento, não é? Errou dessa vez, não deu certo, tenta de novo, procura melhorar, assim a gente vai aprimorando. Nós temos uma eternidade para fazer tudo isso, né? Exatamente. E é esse ponto mesmo que quando a gente começa a compreender isso, não se acomodando, mas compreendendo as nossas limitações e aos poucos trabalhando na medida das nossas condições, né? Com os exemplos aí que Jesus tantas vezes nas suas parábolas, nas suas pregações nos trouxe, né? Um exemplo maior que ele não existe, né? Aqui nesse planeta não passou ninguém tão puro quanto esse espírito. Exatamente. Então, assim, ainda hoje continua sendo uma inspiração e um modelo para nós, né? Então, Exatamente. E a gente e, se abraça ao Chico, porque Chico Xavier é essa estrela brilhante, né? Nós somos incapazes de montar qualquer texto sem a presença da sabedoria, da coragem e da aceitação do Chico, não é? com toda certeza, você escolheu um exemplo assim que incontestável de tudo Com isso. certeza, com certeza, com certeza. E nós temos aqui várias mensagens de, de gratidão, de saudade e tudo mais. Depois acompanhe lá no Facebook. A saudade acho que é campeã, viu? Quem sabe nosso, né, com essa vacinação as coisas vão aos poucos começando a se tranquilizar para que a gente possa retornar às atividades de uma maneira mais tranquila, mais aberta, sem tantas restrições, né? Verdade, verdade. Muito Então, bom. quero agradecer a você por essa Puxa vida. oportunidade, agradecer pelas palavras, pelas reflexões, todo mundo aí mandando boa noite e desejar a você uma ótima semana. Desejar aí a vocês, nossos amigos, que mandaram aqui as mensagens, que nos acompanharam, também uma boa noite. Desculpem. Uma semana de muita paz, de muita harmonia, com a proteção, com as bênçãos de Deus, de Jesus. Que possamos aqui nos ver na próxima quarta, que a palestra vai ser da Emília Salmazo, então nos vemos às 8 horas na próxima quarta-feira. E acompanhem aí o nosso Facebook, o nosso YouTube, o nosso Instagram, onde nós fazemos as divulgações das doações de alimentos para o DASAC, da nossa
do nosso evento da pizza, que vai ser... É verdade, está sendo bem divulgado, né? Inusitaram agora, entraram com novidades, isso foi ótimo, se precisar me chama. Obrigada. Muito bom mesmo. Eu agradeço do fundo do coração pela oportunidade e que todos sintam abraçados pelo meu carinho, pelo meu amor por vocês. Então, boa noite para vocês. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima quarta. Até. Tchau, tchau.